Que o missionário Luís, né, me permita. E este livro aqui, Não Estou à Procura de Cristo, Estou à Procura do Meu Primeiro Emprego. É um livro que explica, não é, a realidade da pregação no contexto angolano, como é que a pregação está atualmente, não é? E este emprego, Não Estou à Procura de Cristo, Estou à Procura do Meu Primeiro Emprego, muitos por vezes podem se questionar, podem falar, não, isto parece ser uma ideia de um ateu. Está a incentivar as pessoas, não é, em vez de procurar Cristo, procurar emprego, mas não é isso. A realidade da pregação, não é, do Evangelho vem mostrar, não é, o Evangelho contemporâneo, não é, atual, mostra isso. Mostra que as pessoas, não é, atualmente não são próprios pregadores, incentivam as pessoas a ir para a igreja, não é, procurando emprego do que procurar o próprio Deus. E não só, e essa fala, quem está a falar aqui, isso você consegue dar conta na eloquência, não é, dos crentes modernos, não de maneira assim verbal, mas por meio das suas palavras você consegue dar conta que eles estão mais à procura do emprego em vez da procura do próprio Cristo. Então este é o livro, não é, que o autor sou eu, não é, louvado seja Deus, e coisa mais, o conteúdo que aqui está dentro, não é, eu até desafio os irmãos, de quem quiser, não é, comprar, depois só me solicitar, não é, nós oramos que o Senhor esteja neste lugar, Pai Santo, nos instruindo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei, não é, não sei se os irmãos notaram, não é, quando, creio, depois do nosso missionário, nosso líder, não é, Luís, depois dele terminar a pregação, cantou-se um hino que tem a ver acerca com a fé. Acho que quem tiver fé vencerá, deve ser esse o hino. Todas as vezes que se fala, não é, de homens de Deus, homens de oração, não é, dos heróis da fé, falamos acerca da sua vida devocional, do seu empenho, tanto na oração, tanto na leitura das Escrituras. Tem se enfatizado muito acerca disso, não é, quando se fala dos homens de oração, não é, os homens de Deus ou os heróis da fé. Quando nós vamos para a vida de Elias, tem se falado muito, não é, até os pentecostais pegam muito, eles são mais, gostam muito do Antigo Testamento, pegar Elias, os profetas, não é, Eliseu, e aprofundando muito na autoridade que esses homens tiveram, e não olhando nas dificuldades que estes homens também atravessaram. Ou seja, quando se fala, não é, eu tenho notado isso, fala-se muito acerca dos heróis da fé, mas se esquecem, não é, de falar ou de abordar, ou seja, abordam um pouco a respeito de sua fé. O autor de Hebreus, aqui ele traz a ideia que a fé é, pode dizer como, não é? É a porta, não é? É a fonte de entendermos as coisas espirituais. E também, não é, quando olhamos aqui no livro de Hebreus, muitas das vezes nós podemos nos perguntar qual é o seu autor. Acerca do autor, não é, do livro de Hebreus, muitos ficam assim a se questionar, porque a Bíblia aqui não traz de maneira clara quem é autor do livro ou a carta aos Hebreus. Os estudiosos, teólogos, não é, eles dizem que, alguns, por muitos estudos, dizem que o autor da carta aos Hebreus é Apolo. Aquele que vemos lá em Atos, que lá depois se confundiram quem é Apolo, quem é Paulo. Então outros dizem que é Apolo. Apolo foi alguém também que ouvia as pregações de Paulo, que até depois ele também se converte. Então depois também torna-se um cristão fervoroso. Esse é Apolo. E muitos dizem, alguns estudiosos nem cristãos, teólogos, dizem que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Apolo. E outros também, não é, discordando, dizem que é Paulo. Outros ainda dizem que quem escreveu, o autor da carta dos Hebreus, é Barnabé. Outro ainda, por último, dizem que é Priscila. Então esta visão, não é, geral, ou essas divergências de ideias, não é, discutindo quem de facto é o autor do livro de
Hebreus. Mas com isso, há um teólogo do século III chamado Orígenes, o fizeram a mesma pergunta: quem é o autor do livro de Hebreus? Ele simplesmente respondeu assim: só Deus sabe com certeza quem é o autor do livro de Hebreus. Então se coloca um ponto de interrogação se é Paulo, ou se é Barnabé, ou se é Apolo, só Deus sabe. E com isso, eu quero trazer aqui a este encontro, a este agrupamento que nós estamos, o seguinte tema: crescendo por meio da fé. Crescendo por meio da fé. E aqui na introdução, nós vimos, por meio do nosso líder, foi citando homens de oração, homens que impactaram este mundo, homens que se pegassem eles e cortassem as suas veias, não saía sangue, saía versículos. Foi citado aqui como John Bunyan até os demais. Então, mas quando nós lemos o livro de Hebreus, no seu versículo, no seu capítulo 11, e ali nos versículos, que lá no versículo 2, aqui a minha versão está escrito assim: por meio dela os antigos alcançaram testemunho. Quando nós fizemos um diagnóstico a este livro de Hebreus, no seu capítulo 11, principalmente neste versículo, hemos de ver que o autor aos Hebreus, quando começa o capítulo 11, do versículo em diante, ele primeiro, antes de falar dos homens que Deus usou, ele primeiro começa a abordar a respeito da fé. Por que o autor de Hebreus, ele primeiramente fala primeiramente da fé e depois fala dos homens que Deus usou? Por um facto muito simples: todos os homens que Deus usou foram homens de fé. Logo, sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que nós possamos ter uma vida de oração regular, ainda que você conheça, seja um teólogo tremendo, você conhece a Bíblia de capa a capa, e algo muito interessante é que Deus nunca prometeu salvar os pregadores. Ainda dotado de conhecimento que fossem, Deus nunca prometeu salvar os pregadores, salvo que esses fossem ou forem convertidos. Somente isso. E se nós simplesmente entramos em oração, em evangelizar, pregar o evangelho, orar, repreender muita coisa sem fé, nós vamos nos tornar meros aventureiros, assim digo, em outras palavras. Porque ainda que nós oremos, fizemos programas, sem fé em Deus, olha o que o autor diz no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que muitos crentes que você conhecia, que eram fortes, outros se desviaram? Por que as pessoas que você via, uau, isso é um homem de Deus, por que se desviaram? Há muita diferença entre ter fé e estar na emoção. Muitíssima diferença. Uma coisa é fé, uma coisa é emoção. E quando você olha, eu gosto de trazer à tona sempre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um dos únicos livros em toda a Bíblia que mais clareia a respeito do assunto de fé. É o livro de Hebreus. Se você quer entender de facto o que é fé, como é que esses homens conseguiram vencer reinos, como é que esses homens tiveram um crescimento espiritual tremendo e impactante, olha para Hebreus 11. E o livro de Hebreus 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E será que esses homens que faziam grandes coisas, que fecharam bocas de leões, ressuscitaram mortos, será que esses não eram igual a nós? A resposta da Bíblia é, Tiago fala isso, que Elias era um homem semelhante a nós, com as mesmas paixões. E Elias orando, o que fez? A oração de Elias produziu fogo. Não é a oração de Elias que produziu fogo, é a fé de Elias que fez com que Deus respondesse a Elias. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível
Quando nós olhamos para o mundo, hemos de ver que existe duas correntes, não é? Existe o bem, existe o mal. Existe trevas, existe luz. Existe mal e existe bom. Existe saúde e existe doença. Tá bom. De igual modo também quando olhamos para o homem é dividido, outros dividem assim que o homem é dividido em duas partes. Outros dizem que o homem é tricotômico, né? 3 partes, mas outros dizem que é 2. Quando se fala de alma e espírito, outros teólogos dizem que é a mesma coisa, quando se fala de alma e espírito. Então, quando olhamos para o homem, não é? De igual modo também outros defendem que é 3 partes, outros defendem que é 2 partes. Vamos ver, não é, que é a alma, o homem, a alma e o corpo. O homem é um ser tanto celestial, tanto espiritual, tanto um ser físico, material. Olha como é que Deus fez as coisas. Parece que no mundo só existe 2 coisas. Já deu aqui diferença, não é? Existe o sal e existe açúcar. Existe doença e existe saúde. Existe mentira e existe verdade. Quem não está na verdade está na mentira. Quem não está na mentira está na verdade. Logo, não existe ali o meio termo estando no meio, não. De igual modo que o mesmo Deus que fez as coisas espirituais é o mesmo Deus que fez as coisas visíveis. Isso conseguimos notar no versículo 3. Quem faz a leitura? Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Amém. Pela fé, a minha versão diz, entendemos que os mundos, quais mundos? Espiritual e o mundo físico, foram feitos por Deus. De igual modo, não é que Deus é o autor tanto do mundo físico, tanto do mundo espiritual. É o mesmo Deus que dá a fé ao homem e que dá a razão ao homem. Logo, existem 2 coisas. A fé aponta para as coisas espirituais, para que nós possamos entender as coisas sobrenaturais. Deus concede fé para entendermos o sobrenatural. Para que nós possamos entender as coisas materiais, físicas, Deus concede a razão. Conseguimos muito bem isso. Para você dar conta, não é? Não, espera aí, você vai ser falso profeta. Você lê as escrituras e depois você vai associando com a razão de tudo aquilo que Jesus Cristo pregou. Fala, não, esse é falso profeta. É a razão. Logo também Deus que concede. Não é preciso fé para você entender que esse é falso profeta. Ali aplica-se a razão e você passando a pente fino os ensinamentos de Cristo, não é? E coloca-se na vitrine, você olha também, não é, para a vida desses profetas, desses homens, não é, que ficam ali se intitular profetas, apóstolos, e vê se de facto o Cristo também pregou assim. Então é isso, irmãos. Paulo fala que não andamos pela visão, mas sim pela fé. Em outras palavras, Paulo está falando que o crente não se limita somente na razão. O crente não se limita somente nas coisas visíveis, mas sim nas coisas invisíveis. A fé, como já disse aqui, ela, não vou dizer outras palavras aqui, a fé é o único instrumento que faz com que as nossas orações sejam atendidas. É a fé. Se você anular a fé, como disse Martin Lloyd Jones, diz assim, se você orar e depois da oração você fez um pedido a Deus, depois da oração você começa a se lembrar das mesmas palavras que você orou, então mostra que a tua oração foi ineficiente, não foi eficaz. Porque quando você ora, você deixa na mão de Deus, descansa em Deus, fala isso a Bíblia. O salmista diz assim, não é? Deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Em outras palavras, tenha fé em Deus. Ainda que os nossos pés não possam ser tirados às mãos, mas nós temos uma fé enorme. Nós podemos muito bem, por meio da fé, fazer com que nós conseguimos ver isso naquele centurião. Eu acho que é um homem, né, soldado que controlava um exército. Quando ele foi ter com Jesus, disse, Senhor, o meu servo em casa padece. Acho que estava tem com febre, uma coisa desse, padece, está doente. Então Jesus quis vir a casa dele e disse, não, Senhor, não é digno que o Senhor entre em minha casa, porque eu sou
pecador. Mas eu sou alguém da justiça e sou chefe. Quando eu mando lá, os meus soldados fazem isso, vão ao lado esquerdo, eles irão. Quando falo vão ao lado direito, eles também irão. Então Jesus disse assim: homem, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua vontade. Aquele homem não estava presente ali, o doente estava lá distante, em casa. Mas por meio da fé daquele homem, fez com que Deus operasse, não é? Milagre, e o milagre aconteceu por meio da fé daquele homem. Logo, para que nossas orações sejam impactantes, tremendas, para que nós possamos marcar essa geração, irmãos, não é andar na emoção. Podemos ler a Bíblia, Jesus, muita coisa, temos de ter fé. Nós estamos a esquecer a ter fé. Estamos a falar de todos os assuntos, menos da fé. Você sabia que o diabo, ele não fica muito interessado no teu tempo devocional? Você vai falar para esse irmão Mateus está contra. Não, eu estou contra. Sabia disso? Que o diabo não se preocupa muito em teu tempo devocional. O irmão Mateus parece estar sendo muito radical. Eu acho que está... Não se preocupa. A Bíblia fala assim, que o diabo anda ao redor, rugindo como um leão, procura quem possa devorar. O diabo não tem nada que atrai o sabor do diabo. Não tem nada que atrai, até bem dizer, o diabo do que a fé verdadeira. Há um livro que eu quero desenvolver, Pregações que Atraem Feiticeiras. É um livro que eu quero escrever. Eu estou a começar a escrever Pregações que Atraem Feiticeiras. O que faz com que as feiticeiras sejam atraídas pela pregação? Não é o charme do pregador. Pode ser bonito, pode ser licenciado. Pode ser tudo, meu irmão. Não é o teu estado, não é a tua eloquência. É a fé. É a fé que atrai o diabo. Terão que a Bíblia fala que o diabo anda ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Todo homem de fé dificilmente não terá um crescimento espiritual. Ele terá. No tempo oportuno terá um crescimento espiritual. Então nós olhamos que atualmente a igreja, nós os crentes, estão a deitar a fé em qualquer solo como se fosse algo desprezível. E se esquece que sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, também sem fé você não tem uma oração impactante. Sem fé você não tem uma adoração verdadeira. Esquece. Nunca terás uma adoração verdadeira sem fé. Nós temos bons teólogos, mas são homens que estão perdidos, precisam se converter porque eles não têm fé. Quando eu estava a ler A.W. Tozer, ele fala que os cristãos modernos, que quando eles pensam em Cristo, Cristo não passa de uma hipótese, ou seja, de uma ideologia. Por quê? Porque eles pregam como se Cristo fosse real, mas vivem como se Cristo não fosse real. Ele fala então que Cristo é para a mente desses cristãos, não é? Assim vou dizer, não é? Que até que nosso missionário disse muito bem, não é? Moleques, que é um termo brasileiro, garotos, não é? Crianças inconstantes. A W. Tozer diz que Cristo não passa de uma ideologia. Ou seja, isso é algo abstrato que está aqui na mente e acabou. Por quê? Porque as suas obras não mostram que de facto esses homens são homens de fé. Então, não se tem grandes pregadores, grandes homens de Deus, sem que antes tenhamos homens de fé. Isso é a mais pura verdade. A fé é algo muito essencial. De igual modo que disse aqui, né, que o diabo não se preocupa muito assim com o nosso tempo devocional. Nós podemos ter tempo devocional. Mas se não tivermos fé naquilo, então seremos meros aventureiros. Seremos meros, não é, hipócritas, assim bem dizer. E estaríamos a calçar as sandálias de Judas. Isso é a mais pura verdade. Então aqui o autor vem trazer essa eficácia, enfatizar a respeito da fé. Nós precisamos, não é? Queremos ter um crescimento espiritual. Temos que ter desejo em crescer, ter fé. Aqui o nosso missionário, o irmão Luiz, disse acerca de Charles Spurgeon. Naquele tempo de Charles Spurgeon também existia grandes arautos que Deus levantou, como o D.L. Moody. D.L. Moody foi um sapateiro que todas as vezes quando ele via as proezas, não é? A maneira que Deus usava Charles Spurgeon, e ele fala, meu Deus, quando eu olho para Charles Spurgeon parece que eu não sou nada, não sou Senhor, não sei nada sobre a Bíblia, não sei como orar como convém, não sei evangelizar como convém. Então o que ele fez? Ele se retirou e foi a um bosque, a uma floresta, a uma catacumba, se isolou. E na sua oração ele disse, Senhor, se o Senhor pode usar a Spurgeon,
o Senhor pode me usar também. É de igual modo também que deve ser nossa oração. Se o Senhor usou os homens iletrados, indoutos no Antigo do Novo Testamento, os pescadores, Deus pode me usar também. O que faz diferença, irmão, não é o quanto você ora, é o quanto você tem fé e acredita. Isso faz diferença. Não é o quantos livros você lê, se você não aplica, irmão, não é nada diante de Deus. Você imagina que aqueles homens que vão aparecer diante do tribunal de Deus, dizendo, Senhor, então nós expulsamos demônios, eram teólogos, eram pregadores. E simplesmente essa categoria que aqui está a falar de Jesus, está a falar dos ímpios, está a falar de crentes, aqueles que chamam na igreja. Senhor, em teu nome expulsamos demônio, crente. Em teu nome fizemos que milagre, prodígio, em teu nome escrevemos livros. São crentes. Você se lembra por que João Batista fala, é necessário que eu diminua, o Senhor cresça? Esse eu que está me referindo ao que eu diminua, o Senhor cresça. Eu, ego. Eles dizem que eu diminua, o meu ego diminua. Por quê? Porque quando o homem, quando Deus começa a usar o homem, então, quando o homem vê que já está a ter uma estabilidade, um conhecimento assim, não é, um bocadinho claro, conhecemos sobre a reforma protestante, conhecemos sobre a história da igreja, não é? Muitos falam, nós lemos acerca dos heróis da fé, como eles foram mortos, mas ninguém quer ser mártir por Cristo. Falamos sobre isso. Ninguém. A Bíblia fala que Deus chora quando vê isso, crentes somente teóricos. Podemos aqui gritar boa de coisa. Satanás não teme nada de oração. Satanás teme a oração de um crente que tem fé. Você se lembra no livro de Atos? Aqueles jovens aí, a Bíblia fala que eram filhos de um sacerdote, aqueles jovens que foram tentar experimentar. É assim, irmãos, o cristianismo não é uma diversão. O cristianismo não é para amadores. Não é. O cristianismo não é para brincadeiras, o cristianismo é algo muito sério. É guerra. O cristianismo é guerra. Há um livro da W. Tozer, ele fala assim, o mundo, um lugar de lazer ou um lugar de batalha. Ele diz que os crentes perderam a noção de guerra. Estão indo em entretenimento, em seus afazeres e perdendo a batalha espiritual porque se esqueceram que o cristianismo é guerra, é espada. O cristianismo é espada. Então, aquele jovem que relata o livro de Atos, quando fala acerca desses homens, daqueles jovens até, eles foram e oraram. Olha aqui algo interessante, o demônio se manifestou. O demônio pode se manifestar com o coração de alguém que não tem fé? Pode. Mas só que ele não será expulso. Pode muito bem. Isso vemos aqui nos pentecostais. O homem viveu em fornicação, onde está libertar, se manifestou. Anda a história de alguém, não sei quem me contou. Os pentecostais mesmo aqui vamos chegar desses pentecostais. O que aconteceu? Então eles estavam a orar, a irmã se manifesta. Ele começa a repreender o demônio. Então vem o irmão e ajuda a falar, irmão, sai daqui, esse demônio é meu. Também procura todo demônio, porque esse demônio fez se manifestar. Também procura outra pessoa para se manifestar, vai lá, eu aqui, não quer pedir ajuda, tá vendo? Esse demônio é meu, ou sei o que fiz para se manifestar, também procura todo demônio, vai lá para se manifestar, vai lá. É isso onde estamos a chegar. Assim a pessoa que tem fé diz que é crente. Então, o demônio pode até se manifestar, mas isso não é que a manifestação de demônio não quer dizer que nós estamos bem, que temos uma fé ativa. Não é isso, irmão. A fé ativa é aquela que crê, acredita, mesmo não vendo. É aquilo que Jesus Cristo falou, né? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Acerca disso. O pecado cegou a mente do homem, de tal maneira que o homem é materialista. O homem é alguém inclinado somente para as coisas visíveis. Enquanto não ver, não posso acreditar. Não posso acreditar. Enquanto não ver a coisa, não posso acreditar. E já terminando, indo ao último livro, que é o livro de Lucas 17, no versículo 5. Vemos na Bíblia, né, eu até tenho ouvido muito isso, não é, que os discípulos ouviram os maiores, o maior sermão, até bem dizer, ouviram um grande homem, a maior oração que foi de Jesus Cristo, não é? E também ouviram Jesus Cristo a cantar quando ele entrou a Jerusalém.
vemos que os discípulos nunca pediam ao Senhor nos ensine a cantar, nem a pregar. O Senhor nos ensine a orar. Mas não é só isso. Não chega ali. Muitos só param ali. Nos ensina a orar, não é isso. Olha o versículo de Lucas, fala como, irmão José, ainda lê? 17:5. Amém. Outro pedido. Duas coisas, Senhor, ensine-nos a orar e também acrescenta a nossa duas coisas. Logo, não dá a oração andar distinta da fé, anda com duas coisas. É como se fosse um pássaro. Quem usa essa ilustração é a W. Tozer. É como se fosse um pássaro, não é? Tem de ter oração e fé. Um pássaro, se você pegar um pássaro e eu te perguntar, te fazer essa pergunta, num pássaro, qual é a coisa mais importante, asa da direita ou da esquerda? As duas. Se você tirar uma, você não vai andar. Então as duas coisas. Nas duas coisas, então eu até fico a pensar assim que muitas das vezes, quando você tem uma fé verdadeira, vai te levar à oração. E nem sempre a oração vai te levar a uma fé verdadeira. Então, são coisas distintas. Terão que sempre, em nossas orações, em nossas petições, temos que orar a Deus. Aumente a nossa fé, irmãos. A guerra, a grande batalha, não é física, não é porque um vizinho roubar teu, não sei, vou dizer, telefone, ou chocolate, uma coisa dessa, está a lutar por causa de sambapito na igreja. Quero pregar. Puxando as blusas assim, cabeçada. Um comentário aqui aconteceu para isso aqui na igreja evangélica, aqui do Bocó. Os pastores estão se correndo com o katana, em vez de pregar. Aqui na igreja de quê? Aqui na igreja do Toco, dizem isso. Está dividida, uma igreja está dentro, tem um pastor, fora também tem um pastor. Com pistola, fazer balásio, de igual modo que quer. Que teve que vir polícia, olha isso. Assim é o medo de Deus, com pistola mesmo. Só que é minha vez de pregar. Nada. Coisa. Esses pastores também, eu falei, esses devem ir lá no Congo, ir lá batalhar na guerra. Anda que tem um evangelista de minha igreja. O que ele aconteceu? Ele estava no ETECO. Nós chamamos ETECO, são aqueles cultos, não é? Aqueles programas das 5 até as 6 horas. Então ele foi muito cedo, foi 4 horas. Então, depois quando ele foi ao ETECO, saíram muito cedo, acho que saíram para as 5h30. Existe um tempo que, acho que é tempo de frio, digo assim, não é? Que até 5 horas estava bem escuro. E aí, então ele saiu do ETECO. Só quando ele estava andando, encontra os marginais. Tentam lhe pegar. Pastor, a evangelista, dá aqui tuas coisas. Ele falou o quê? Esse evangelista, quando era ímpio, treinava. Ele treinava judô. Então o que ele fez? Judo até. O que ele fez? Tentaram pregar esse evangelista. O evangelista pegou o quê? Colocou a Bíblia no lado. Vamos se pegar. Esqueça Deus, esqueça o mundo espiritual, vamos se pegar. Basulou todos os bandidos, todos eles saíram a correr. O evangelista depois pegou na gravata dele, está andando na chama, não aconteceu nada. De tal maneira que depois a igreja reuniu com esse evangelista, ele colocou de suspenso. Então eu falei, não, temos que ver, também não é só o medo de Deus aqui, nós também temos artes. Então os camaradas diziam basula, até respeitaram, tá vendo? Então é isso, muitos pensam que o cristão é só boelo, aquele evangelista mostrou que o cristão não é boelo. Também treina, também tem artes, está vendo? Então é isso, até de tal maneira que o próprio evangelista lhe chamou de cocô de suspenso. Veja, por quê? Eu me defendi, meu filho. A Bíblia fala assim, quando eu dou uma chapada no lado direito, oferece à esquerda. Ou seja, eles devem lhe matar ainda aí, aquele evangelista. É Deus que lhe salvou. Mas ele usar força. Ele fala que nem por força, nem por violência. Mas só que em alguns momentos, porque nós somos pecadores, não, espera aí, também está me confartar. Não posso. Vamos esquecer da Bíblia, vamos colocar... Eu já vi crentes falando, espera aí, vou colocar na Bíblia de lado, vamos esquecer Bíblia. Vamos pegar, o quê? Corpo, assim, sentir o calor, corpo. Alguns falam, vou descer da cruz. Vou descer da cruz, sim, tá vendo? A ser crente. Depois, num modo, me visto de carnalidade agora, depois vou orar, vou mexer, meu irmão. É isso que o mundo está.